No Dicarte hoje a presença do professor Eduardo Rabenrocher. Um detalhe, ele não está aqui conosco, está na França. A entrevista foi feita virtualmente. O professor é doutor em Filosofia do Direito e vai conversar com a gente exatamente sobre essas relações do direito com a arte e a filosofia. Professor, obrigado pela disposição de conversar com a gente desde tão longe. O professor está na França. Professor, direito, filosofia e arte se entrelaçam ao longo da história em busca da construção da justiça? Eu diria que é uma pergunta difícil porque ela tem dois grandes aspectos. A primeira parte da pergunta é relativamente fácil de ser respondida, mas a segunda é um pouco mais complicada. Basicamente eu diria sobre a primeira parte, né, a relação entre o direito, a arte e a filosofia, como uma relação até certo ponto evidente, porque se a gente remontar a história do direito na tradição ocidental, no mundo ocidental, a gente tem algumas definições basilares já no mundo romano que aproximam essas três coisas, né? Quer dizer, os romanos nunca construíram, pelo menos que eu tenha conhecimento, uma definição do direito que enfatizasse o aspecto científico, mas quase todas as definições romanas ou elas enfatizam o fato de que o direito é uma prudência, né? Então, por exemplo, não há uma definição falando de uma jurisciência, mas sim de uma jurisprudência, quer dizer, se enfatiza algo que é mais do domínio do equilíbrio, da ponderação, etc. E, por outro lado, algumas definições famosas de Ulpiano e outros jurisconsultos romanos que enfatizam uma conexão do direito com a arte, né? O direito é a arte do justo e do bom, né? Então, nesse sentido, eu diria que, do ponto de vista histórico, a aproximação entre arte e filosofia, porque todas as duas definições que eu acabei de dar são muito mais filosóficas também do que técnicas a respeito do direito. Então, eu acho que a conexão aí está claramente estabelecida entre essas três grandes áreas, vamos dizer assim, o direito, a arte e a filosofia. A segunda parte, no entanto, é um pouquinho mais complicada, porque precisa ver se esses três saberes, essas três práticas, têm esse ponto em comum, que é a realização da justiça. E também precisa saber que conceito de justiça é esse, né? Quer dizer, basicamente, a gente tem uma situação na contemporaneidade em que essas três práticas perderam muito das suas características tradicionais, né? Quer dizer, quando a gente pensava arte, direito e filosofia numa perspectiva metafísica, por assim dizer, ficava muito claro que a filosofia, por exemplo, teria um compromisso com a verdade, a arte um compromisso com a beleza e o direito com a justiça. E verdade, beleza e justiça seriam como que entidades, essências, né? como essenciais, como entidades hipostasiadas lá no mundo platônico, no mundo metafísico. Mas de lá para cá as coisas mudaram, né? Quer dizer, primeiro em relação à filosofia, a gente não tem mais um conceito tão forte de verdade na filosofia, a não ser do ponto de vista da formal, né? Quer dizer, da lógica. Mas do ponto de vista de uma filosofia material, vamos dizer assim, a verdade é objeto de muita controvérsia, né? Depois dos grandes mestres da suspeita, Nietzsche, Freud, Marx, né? Quer dizer, a gente não acredita mais nessa verdade tida de uma maneira tão essencial, tão essencialista, vamos dizer assim, né? Então se trabalha muito mais com uma perspectiva de construção, né? de argumentos, de raciocínios, e não necessariamente de uma verdade no sentido metafísico, platônico. Em relação à arte é a mesma coisa, quer dizer, a arte dos gregos para cá deixou de ter aquele compromisso com um belo, também concebido como uma espécie de essência, também concebido como uma realidade metafísica, né? A arte contemporânea, por exemplo, rompeu com esse paradigma por completo, né? Inclusive introduzindo cada vez mais a ideia de que a arte é uma prática, a arte é um fazer, né? Quer dizer, que se caracteriza pela criatividade, pela inovação, mas não por um compromisso com a beleza. E é por isso que muitas vezes a arte contemporânea trouxe, né, como objeto, fez uma provocação, trazendo como objeto da arte o feio, o obsceno, né, ou mesmo os objetos mais cotidianos, como um mictório, por exemplo, né. Então a arte contemporânea parece que não tem mais esse compromisso com o belo. E por fim o direito.
Quer dizer, se no passado bem distante, o conceito de justiça desempenhava uma função muito importante dentro do direito, não é mais assim. Quer dizer, os juristas contemporâneos se recusam, na maioria das vezes, de falar do conceito de justiça, a não ser a justiça entendida em sentido político. Mas aí é uma outra coisa. Quer dizer, quando um Rawls, por exemplo, esboça a sua teoria da justiça, ele está imaginando que a justiça é um princípio distributivo e retributivo voltado para as instituições mais básicas da sociedade. Quer dizer, então, a justiça é a forma como uma sociedade divide, né, os seus bens sociais primários. Então, saúde, educação, etc. Mas aquele conceito de justo como essência, né, aquele conceito metafísico do justo, ou então um conceito do justo que o aproxima em demasia do bom, né, mais como um conceito moral do justo, esse praticamente não aparece mais no pensamento jurídico contemporâneo. Então, essa segunda pergunta é difícil de ser respondida por isso. Agora, assim, me arriscando e sem nenhum rigor, eu diria que há muitas características em comum entre a arte, o direito e a filosofia, e que já estão apontadas naquelas definições romanas que eu mencionei ainda há pouco. Quer dizer, o que pode haver de comum entre um objeto artístico e um objeto, entre aspas, jurídico, né? Equilíbrio, por exemplo. Né? Uma decisão judicial poderia ser suficientemente prudente, ponderada, equilibrada, tal como uma obra de arte no seu sentido tradicional. Né? Então seria uma espécie de aproximação. E a mesma coisa, eu diria que uma decisão jurídica, uma obra jurídica, estou praticamente inventando aí uma expressão, ela se aproxima da filosofia na medida em que ela é tão construída quanto o raciocínio filosófico, né? Sobretudo enfatizando essa dimensão do diálogo, da argumentação, da justificação. Então, nesse sentido, eu acho que as três práticas já estão conectadas, né? que era o sentido, quero crer, da pergunta. Professor, como essas ciências se encontram com a arte em busca de uma sensibilidade humana na hora de decidir pragmaticamente sobre temas como liberdade e patrimônio? Ela também não é tão simples de ser respondida, e eu não consegui muito bem captar a intenção de vocês aí, mas eu tenho uma impressão de que, ao fazer essa pergunta, vocês pensavam muito num texto recente que eu escrevi, em algumas intervenções que eu fiz, discutindo uma certa tensão entre a liberdade artística e a proteção do patrimônio. Né? Quer dizer, como conciliar essas duas coisas? Né? Como conciliar a criatividade do artista, a liberdade de criar do artista, com a proteção do patrimônio urbano, por exemplo, patrimônio histórico, patrimônio, enfim. É uma tensão cada vez mais acentuada na sociedade contemporânea, especialmente porque, voltando à pergunta anterior, em que eu falei de uma certa transformação da arte no mundo contemporâneo, em que a arte não tem mais um compromisso com a beleza, não é só isso, é que também a arte não tem mais compromisso com aqueles espaços tradicionais onde nós estamos habituados a vê-la, né? Quer dizer, a arte não está mais no mundo contemporâneo dentro de um museu necessariamente, ou dentro de uma galeria. A arte está na rua, né? Em boa parte a arte está na rua. E essa arte que está na rua, ela, portanto, se insere dentro de um espaço público que é um espaço de tensão, é um espaço de luta. Né? Quer dizer, há uma luta pelas ruas, há uma luta pelas praças, há uma luta pelos muros, né? Por assim dizer. Luta por representação, luta por espaço, luta, né? Luta por poder dizer alguma coisa, né? E ser ouvido também, e ser visto. Então, a luta por visibilidade. Né? Um filósofo francês chamado Jacques Rancière, um livro muito interessante chamado Partage du Sensible, a partilha do sensível, seria talvez a tradução em português. Ele fala disso, quer dizer, de como há uma luta por visibilidade dentro do espaço público contemporâneo, e que passa, por exemplo, por uma discussão sobre códigos artísticos. Né? Então, por exemplo, o grafite é uma arte, né? A pichação seria uma arte. Então, uma discussão que atinge até
a própria definição da arte, né, do fazer artístico. E é precisamente essa forma de arte, que entra em conflito na rua, né, com o patrimônio, enfim, que também representa uma outra perspectiva. Então a gente tem em vários lugares do mundo, mas no Brasil de uma forma muito acentuada, reiterados conflitos nesse sentido, quer dizer, pichações de monumentos artísticos, quer dizer, fazer arte em cima de uma outra arte, né? Então, aí mesmo João Pessoa, uma espécie de mural feito pelo Flávio Tavares ali no centro da cidade, no banco, não sei se é o Banco Nordeste ou o Banco do Brasil, recentemente foi pichado. Quer dizer, então você tem uma obra que já é de arte, uma obra, né, considerada, legitimada como tal, e depois uma intervenção em cima dela que poderia ser vista. E aí que se encontra a luta, aí que se dá atenção. Poderia ser visto como um fazer artístico que provoca, né, que tem como objetivo provocar uma discussão ao atingir um outro objeto artístico, ou simplesmente a forma mais fácil do direito lidar com isso, que é tipificando como ato de vandalismo. Então, em geral, a resposta do direito a essa tensão é muito limitada, porque o direito enfatiza o quê? A lei, né, quando trata desses assuntos, trata sempre como uma espécie de ato de vandalismo, né? Quer dizer, como alguma coisa que agride o patrimônio individual, o patrimônio pessoal de alguém, ou o patrimônio público, né, que seria coletivo. Então há um ponto de vista muito conservador, por vezes, né, esse do direito, quando ele lida com essa tensão, porque ele tem dificuldade em enxergar essas novas manifestações artísticas como arte, né, e tem a tendência a criminalizá-las, tem a tendência a classificá-las como atos de vandalismo. Então a gente tem muitos exemplos no Brasil. Inclusive, uma coisa muito interessante é o que se chama de urbanismo tático, né, que é uma prática em que as pessoas, ao largo do poder público, quer dizer, fazem coisas dentro da cidade, por exemplo, pintam ciclovias, mas não são ciclovias oficiais, não foi o poder público que pintou aquelas ciclovias, né? E há uma intervenção, portanto, direta no patrimônio urbano, né? Então, eu acho que a pergunta foi nesse sentido, né? Quer dizer, como conciliar? Não sei, eu diria que a conciliação passa necessariamente por um conhecimento recíproco, né? Quer dizer, um conhecimento do direito maior sobre essas manifestações artísticas contemporâneas e talvez um conhecimento dos artistas também de como lidar com essa estrutura normativa que a gente tem em vigor e que provavelmente teria que se adaptar muito para dar conta dessa realidade contemporânea. Antes, um lembrete: curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Professor, a construção da imagem comum às artes ajuda, por exemplo, na elaboração de um argumento consistente para o direito? Muitas vezes uma decisão jurídica é tomada a partir de uma imagem, por exemplo, de uma certa representação que nós poderíamos chamar de artística. Eu até lembro agora, nesse momento, de um livro que me parece muito interessante, assim, que é o livro da Lynn Hunt, que é uma americana, uma teórica americana, que se chama A Invenção dos Direitos Humanos. E nesse livro, o esforço da Lynn Hunt é exatamente mostrar que a história dos direitos humanos tem menos relação com o legal, né, com o estabelecimento de textos jurídicos, e mais com uma certa conscientização das pessoas em relação a temas como o racismo, o sexismo, enfim, a partir das obras de arte, né? Então, por exemplo, ela estuda a função que a escrita feminista, seja no teatro, nos jornais, enfim, de que maneira essa escrita feminista contribuiu para o avanço dos direitos das mulheres.
ou de que maneira os abolicionistas usaram peças de teatro, folders, etc., caricaturas, representações artísticas para criar um convencimento junto às populações da injustiça da segregação racial, da injustiça da escravidão. Então, eu diria que muitas vezes uma decisão jurídica ela pode, não do ponto de vista da sua justificação, né, formal, mas do ponto de vista da construção, aludir a um objeto artístico. Né? Quer dizer, o decididor, aquele que decide, aquele que constrói um argumento jurídico, pode fazer, né, isso tendo em vista uma fotografia, uma imagem, um quadro. Quer dizer, então acho que contribui sim, né, a arte contribui enormemente para a tomada de decisão, em muitos casos, né, na vida do direito. Professor, o senhor destaca alguma iniciativa artística que teria sido decisiva para a construção de um direito? Sim, o que eu acabei de falar em relação ao livro da Lynn Hunter, eu poderia pensar em muitas obras que exerceram esse papel. Né? Então, nós temos obras que geraram um impacto muito grande, né? que levaram à conscientização das pessoas de certas catástrofes. Né? Temos fotos emblemáticas. Muito recentemente no Iraque, a tortura feita na prisão de Abu Ghraib, acho que é assim o nome, aquela foto que circulou as redes sociais e o mundo todo criou, né, um choque muito grande nas pessoas, né, descobrir que havia uma prática de tortura naqueles moldes, ou o Guantánamo, ou a famosa foto da época do Vietnã, daquela menina bombardeada por napalm. Quer dizer, a fotografia, muitas vezes, né, foi tão importante para a construção do que os filósofos morais chamam de empatia, né, esse sentimento empático em relação ao outro. E a empatia funciona como, né, uma forma de conscientização. Né? A empatia gera a produção de muitas vezes dessa reivindicação de direito, etc. Então eu diria que, eu não vou dar um exemplo só, mas aí, né, vocês teriam várias situações em que a imagem, e eu poderia pensar também em quadros, Guernica, de Picasso, enfim, tantas obras que foram tão impactantes que levaram à construção, né, de novos direitos, ou o reconhecimento de certas situações como injustas ou degradantes ou inaceitáveis mesmo. O senhor acredita em direito e arte? Sim e não, né? Quer dizer, não, porque faz parte do direito ser um fazer, né? O direito tem essa dimensão poética que é muito, né, muito próxima da arte. Então, o direito é uma arte. Longe de mim estimar o contrário. Mas eu também poderia responder não, na medida em que o direito é uma prática social que pode existir tranquilamente sem necessariamente ter amparo na arte ou na ciência. Quer dizer, a gente não pode imaginar, primeiro, esse uso do termo direito no singular é uma coisa que me incomoda muito. Eu não consigo imaginar o direito, né, com um D maiúsculo. Eu penso que há tradições jurídicas muito diferentes, né? Então, no mundo há diversas tradições jurídicas e cada uma dessas tradições tem uma forma distinta de pensar o direito e de praticá-lo. Então, certamente, numa sociedade mais tradicional, por exemplo, seria impossível imaginar o direito sem a religião. As duas coisas não funcionam independentes uma da outra. Não é? Mas no mundo em que vivemos, no mundo ocidental, o direito e a religião poderiam estar completamente separados. Né? Então, eu diria que se o direito existe sem arte, sim, e não nesse sentido. Né? Porque é ruim que o direito exista sem ter a arte em tela, né, em perspectiva, mas é possível. E o direito sem filosofia é possível? Boa pergunta. Porque mais uma vez insiste no direito com o D maiúsculo. Mas eu diria, reduzindo um pouco essa dimensão, que o fazer jurídico necessariamente requer uma certa filosofia. Né? Quer dizer, mesmo quando aquele que pratica o direito se vê como, né, se diz antifilosófico, se coloca numa posição contrária à filosofia, essa contrariedade à filosofia já é uma
forma de se posicionar filosoficamente. Talvez uma forma muito limitada, talvez uma forma, né, que não tem qualquer rigor. Mas é uma filosofia ser anti-filosófico, vamos dizer assim, ainda que uma péssima filosofia. Então acho que o direito não pode prescindir da filosofia concebida nesses termos, né, concebida como uma das disciplinas, talvez porque o grande propósito da filosofia é resolver problemas, né? E o direito também. Então, a filosofia pode... E, aliás, essa é uma transformação interessante do mundo contemporâneo. Os principais filósofos contemporâneos, eu poderia citar alguns como Habermas, por exemplo, Paul Ricoeur e tantos outros, eles descobriram no funcionamento do direito algo muito interessante para a filosofia contemporânea. Ou seja, já que a filosofia contemporânea abdicou da verdade naquele sentido tradicional e ela passou a ser muito mais um exercício de argumentação, de convencimento, de diálogo, né? Então a filosofia tem muito a aprender com a prática dos juristas, porque desde sempre o direito foi isso, quer dizer, o direito no mundo ocidental, uma estrutura argumentativa. Então essa guinada que a filosofia deu, né, a partir da década de 80, de 90, em direção à filosofia do direito, o reconhecimento da importância da filosofia do direito, veio muito dessa constatação. Dá para definir o direito artisticamente? Mas lá eu confesso que eu não sou capaz de fazer isso, não. A não ser usando aquelas definições que eu mencionei logo no início da entrevista, que foram dadas pelos romanos, né? Quer dizer, definições que enfatizam o direito como uma tentativa de construir soluções adequadas, soluções pertinentes, soluções equilibradas, né? Soluções simplificadas para determinados problemas. Então tudo isso é valor, né? E alguns desses valores são claramente estéticos, né? Então quando eu penso, por exemplo, no equilíbrio, eu posso estar pensando num valor que é estético, né? Proporção, harmonia, etc. Então, como na música ou como nas artes plásticas. Mas eu não saberia construir uma definição artística do direito. É isso, eu quero agradecer ao Descartes primeiro, parabenizar pela iniciativa de construir um canal no YouTube que se interessa, né, por essa relação entre arte e direito, e, portanto, um canal que provavelmente já está cumprindo esse papel de fornecer uma comunidade mais larga que a comunidade dos juristas, né, uma comunidade que talvez inclua aí os artistas e as pessoas que têm um interesse nas duas áreas, a possibilidade de uma discussão mais aprofundada, mais interessante sobre esses temas. E, ao mesmo tempo, quero agradecer pelo convite, pela generosidade de me chamar a tomar parte nessa bela empreitada. Muito obrigado e até a próxima. Professor Eduardo Rabenrosch, muito obrigado pela disposição, pela contribuição, né, de atender o nosso apelo e responder de tão longe essas questões que o Descartes está discutindo com o senhor. A todos, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.